E todo sábado, o Fala Brasil entrevista ao vivo especialistas para tirar as suas dúvidas aí de casa sobre a Covid-19. E hoje a gente recebe o médico endocrinologista Renato Zilli. Doutor, um bom dia para você. Qual que é a relação entre a obesidade e o coronavírus, doutor? Bom dia para o pessoal de casa. Então a gente sabe que as pessoas que têm obesidade, assim como diabetes, elas correm um risco de uma infecção mais grave pelo coronavírus, principalmente aquelas pessoas mais jovens. Doutor, e quais são os cuidados que as pessoas que têm diabetes devem tomar durante a pandemia? Então quem tem diabetes tem uma tendência a elevar o açúcar no sangue. Então são os cuidados básicos, cuidado com a alimentação, atividade física dentro do possível e manter o peso. Bom dia, doutor. Aqui é a Mariana Bispo falando com o senhor. A gente também quer entrar um pouquinho mais nessa questão dos diabéticos, né? Porque dá muita dúvida, causa muita dúvida para quem tem. Quem tem, então, a Covid-19, por exemplo, é diabético. Pode continuar tomando, por exemplo, um medicamento essencial no tratamento, a insulina? Bom dia, boa pergunta. Então a gente fala que o diabético, a pessoa que tem diabetes, é aquela que deve fazer o que teoricamente todos nós deveríamos fazer, né? Então é uma alimentação saudável, atividade física e é muito importante a medicação. Então a medicação vai ajudar no controle do diabetes e vai evitar complicações. A gente sabe que o açúcar alto no sangue aumenta o risco de várias infecções. Não só a infecção pelo corona, como uma infecção como uma pneumonia, como uma infecção no pé. É importante, então, que as pessoas continuem tomando suas medicações, continuem tomando insulina, medir na ponta do dedo, caso seja importante, seja recomendado pelo médico, e assim manter a doença sob controle nesse período de pandemia. Doutor, e nós temos a diabetes tipo 1 e também a diabetes tipo 2, né? O grau de risco para qualquer um deles, qualquer um desses tipos de diabetes, é o mesmo? Então, o diabetes tipo 1, a pessoa ela tem uma deficiência de insulina, enquanto no diabetes tipo 2 ela tem uma resistência. Mas o que acaba levando as duas doenças é uma elevação do açúcar no sangue. Então, se a gente controla, seja com medicação oral no diabetes tipo 2 ou insulina no diabetes tipo 1 tipo 2, praticamente a pessoa tem um risco menor. Então, a dica para o pessoal de casa é controle seu açúcar, mantenha seu diabetes sob controle para evitar o risco de infecção pelo corona. Doutor, Mariana Bispo aqui novamente com o senhor. Tá difícil para todo mundo. Estamos muito tempo em casa, não podendo sair. A fome, ela é real. A gente está acompanhando isso, vários relatos nas redes sociais de pessoas que estão aí comendo mais durante esse período de isolamento social. E aí a gente te pergunta, né? Como a gente diferencia fome real de uma fome emocional? Muito boa essa pergunta. Então, estamos em confinamento e as pessoas acabaram perdendo essa capacidade de ir e vir e acaba que a nossa dificuldade em perceber o prazer, em sentir prazer. Então, a pessoa acaba convertendo naturalmente para a comida, que é uma coisa de fácil acesso. A gente sabe que a mistura de gordura e carboidrato ela é altamente viciante. Então, a pessoa acaba preferindo ao longo do tempo comidas altamente calóricas, como chocolate, batata frita. Então, é interessante perceber que a pessoa acaba perdendo a percepção de se é uma fome real, né, uma fome física do organismo pedindo comida, ou uma fome emocional dessa tensão da quarentena. Então é importante perceber que a fome emocional ela pede alimentos específicos, ela faz com que a pessoa venha aquela vontade de repente de comer e a pessoa nunca está satisfeita. E depois que a pessoa come, ela sente culpa e vergonha. Então se você vai comer e percebe que você não consegue trocar o chocolate, a batata frita por uma maçã, provavelmente é fome emocional, então a recomendação é aguardar um pouco, tomar um pouco de água, porque a fome emocional ela passa depois de uns 5 minutos. Tá certo, doutor Renato Zilli, é difícil, a gente está comendo demais, principalmente doce, né? Que dá aquele conforto emocional, nosso cortisol está lá em cima, né? Que é o hormônio responsável para tentar organizar o nosso organismo contra o estresse. Chegou o momento aqui de você em casa que mandou sua pergunta, através das nossas redes sociais e WhatsApp, fazer pergunta para o doutor Renato, endocrinologista. Vamos lá, doutor. A Lili tem 71 anos e diz que está há um mês com sintomas de rinite. Ela também conta que tem sentido fraqueza nas pernas, tonturas leves, dor de cabeça e também calafrios. Ela quer saber, doutor Renato, é possível que ela esteja com Covid-19?
A gente sabe, né, que a idade ela é um fator de risco para a corona. Então é sempre importante saber se a pessoa tem diabetes, obesidade, hipertensão e consultar o seu médico, né, para poder avaliar. Então procurar um serviço de saúde e avaliar se ela realmente tem a indicação de colher o exame e tratamento. Mais uma pergunta aqui dos nossos telespectadores que estão participando ao vivo aqui com a gente. A Adriana de Belém do Pará conta que as filhas tiveram Covid-19, mas uma delas está há um mês sem olfato e paladar. O que ela deve fazer? É comum demorar voltar esses sintomas, o olfato, o paladar, esses sentidos, doutor? Então, nós, como médicos, ainda estamos aprendendo sobre o coronavírus. A gente sabe que é um sintoma comum a pessoa perder o paladar. É importante, se isso continuar, procurar um otorrinolaringologista para poder avaliar se tem alguma causa outra que poderia estar afetando o paladar dela. Tá certo, doutor. Temos mais uma pergunta aqui dos nossos internautas. O Gilson Conde quer saber se pode esterilizar a máscara de proteção no micro-ondas. Essa eu nunca tinha ouvido. Podemos ou não podemos? Então, existem vários tipos de máscara, né? O ideal da máscara é que a pessoa tenha a sua máscara própria e procure as orientações de saúde do seu profissional. Então, geralmente, quando a pessoa compra a máscara, vem o tipo de cuidado que ela deve ter, né? Realmente, micro-ondas eu desconheço. Tá certo. Obrigada, doutor Renato Zilli, endocrinologista, pela sua participação ao vivo aqui no Fala Brasil, edição de sábado.